Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou Deicon Silva e hoje eu trago uma matéria muito relevante e extremamente importante para compartilhar com vocês. Especialmente porque eu tenho percebido que as pessoas não estão dando a devida importância para esse assunto. Por isso eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, deixe o seu like e compartilhe ele no final, porque esse vídeo precisa chegar ao maior número de pessoas possível. As pessoas precisam acordar para o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, olha só, preste muita atenção, vocês vão entender do que eu estou falando. Toffoli afirma que o Brasil vive semipresidencialismo sob controle do poder moderador do STF. Gente, prestem muita atenção, olha a dimensão do que está acontecendo, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou sobre sistemas políticos nesta terça-feira, ontem, dia 16, e analisou o Brasil. Abre aspas para a fala dele. Nós já temos um semipresidencialismo com o controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF. Oi? Semipresidencialismo sobre o controle do poder moderador exercido pelo STF? Como assim? Gente, olha, eu leio aqui a nossa Constituição praticamente todo dia, né? Aliás, eu acho muito importante, acho que todo mundo deveria conhecer as nossas leis maiores, né? O que está aqui na nossa Carta Magna, né? E, sinceramente, eu nunca vi nada falando sobre semipresidencialismo e muito menos sobre poder moderador ser exercido pelo STF. Sinceramente, eu nunca vi, né? Vamos lá, vamos continuar. Disse o ministro Dias Toffoli durante o 9º Fórum Jurídico em Lisboa, em Portugal. Basta verificar todo esse período de pandemia, acrescentou o juiz. Segundo Dias Toffoli, a situação do STF ao lado do Congresso Nacional foi fundamental, a atuação do STF, né, ao lado do Congresso Nacional foi fundamental para atenuar os impactos do novo pastel de flango no país. Abre aspas, governar não é fácil. Peraí, cara, por que um juiz do STF está falando em governabilidade fora do Brasil? Pior ainda, né? Fora do Brasil. Cara, isso é muito grave. Observou Toffoli. O sistema presidencial tem muita força, mas o parlamento é a centralidade, na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais, sendo a justiça sua fiadora. Gente, isso aqui é muito grave, porque primeiro, né, nós não temos um semipresidencialismo e muito menos temos aqui a figura do STF como poder moderador. A Constituição fala, né, em poder moderador sendo exercido pelas Forças Armadas, né? Inclusive o artigo 142 fala exatamente isso. Quando um poder extrapolar as suas atribuições, um outro poder, dentre os três existentes, executivo, legislativo e judiciário, pode convocar as Forças Armadas para que eles exerçam, então, a figura de poder moderador. Então, qualquer poder pode invocar o artigo 142, né? Não é só o executivo, não é só o presidente que pode fazer isso. E é exatamente o que a Constituição fala, que o poder moderador é exercido pelas Forças Armadas, né? As Forças Armadas são o poder moderador, não o STF. Né? O que um ministro da Suprema Corte de um país está fazendo em outro país, falando que aqui no Brasil nós temos um semipresidencialismo, né? E pior, que a Suprema Corte, da qual ele faz parte, exerce a figura de poder moderador. Gente, isso é muito grave. Em qualquer país sério do mundo isso não estaria acontecendo, né? O órgão responsável por julgar a Suprema Corte certamente não ia deixar isso acontecer. E aqui no Brasil é o Senado. Agora pergunto, será que o Senado, na figura de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai fazer alguma coisa? Será que ele vai chamar o Dias Toffoli e perguntar por que isso está acontecendo? Por que ele está fora do Brasil falando que nós temos um regime político diferente do que de fato nós temos? E de que a Suprema Corte exerce uma função que na verdade não é dela, de poder moderador, e sim das Forças Armadas? Segundo a nossa Constituição, não sou eu que estou falando, é o que está escrito aqui. Será que isso vai acontecer? Particularmente eu acho que não. Acho que o Rodrigo Pacheco não vai fazer nada. Né? E é muito grave o que ele está falando aqui, pessoal. Olha o que ele disse aqui abaixo, né? Governar não é fácil no Brasil. Por que ele está falando de governabilidade? Um juiz ele tem que ser imparcial, neutro, não tem que falar de governabilidade, ele não é político. Alguém votou no Dias Toffoli para ser o presidente do Brasil? Não, nós votamos no presidente Bolsonaro. Sabe, não é atribuição do judiciário governar ou se meter em questões do executivo. Agora, infelizmente, o ministro Dias Toffoli está falando o que na prática está acontecendo no Brasil. Na teoria, o STF não é o poder moderador, mas na prática é o que está acontecendo. Mas é o que não pode se confundir, ele não pode sair lá fora falando essas coisas. Porque você imagina, agora a Europa pode ter a ideia de que o Brasil realmente tem um sistema político diferente do que realmente ele tem,
E de que as forças, aliás, o STF exerce uma função que, na verdade, não lhe compete, não deveria exercer. Então isso pode trazer aí uma insegurança jurídica tremenda para o Brasil, pode inclusive impactar na questão econômica, o que já está muito difícil aqui, né? A gente já sabe, por conta desse fica em casa, a economia a gente vê depois, lockdown, né? A esquerda, o centrão, a mídia, todo mundo sabotando o Brasil para ferrar com o presidente Bolsonaro, para acabar com a imagem dele, mas não importa se isso vai prejudicar o Brasil. Enfim, tudo isso acontecendo e agora nós temos um ministro da Suprema Corte indo em Portugal, na Europa, falar coisas que, olha, para não dizer outra coisa aqui, né, mas que não condizem com a realidade, né? Infelizmente, infelizmente é o que acontece. Na prática é o que está acontecendo. O STF está exercendo essa função aí de poder moderador. E é o que nós não podemos permitir que aconteça, pessoal. Eu venho dizendo sempre aqui no canal, ano que vem nós vamos ter a chance ímpar de trocar todo o Congresso. Tá, os 513 deputados, não necessariamente os 513, tem alguns deputados bons lá, que eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto com outros aí que eu vou esquecer, e 27 senadores, então serão 27 senadores que nós poderemos trocar, sabe? E essa é uma chance ímpar, nós podemos mudar o Brasil. Lembremos que é somente o Senado que pode julgar as ações do STF. E se nós tivéssemos lá 1/3 do Senado que fosse alinhado com o Brasil e não com seus interesses próprios, o ministro Dias Toffoli não estaria lá fora falando essas coisas aqui. Isso é muito grave. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo ao máximo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? As pessoas precisam saber o que está acontecendo e ter a consciência da importância que é nós termos deputados e principalmente senadores alinhados com o Brasil e não com as suas pautas próprias, né? Como é atualmente, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.